Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a Copa do Brasil 2022. Tivemos nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, lotado, a segunda partida da decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. A primeira partida terminou 0-0. Segunda partida termina 1-1, vai para os pênaltis. E no último pênalti já estava nas alternadas. O jogador do Corinthians isola a bola, o Matheus Vidal, se eu não estiver enganado. E o Rodinei, conhecido como Rodilindo, bate, faz e dá o quarto título da Copa do Brasil para o Flamengo. Flamengo, tetracampeão da Copa do Brasil em 2022. Parabéns a toda a nação rubro-negra, parabéns a toda a diretoria, todos os jogadores. Mas vale ressaltar, e vamos falar aqui do Corinthians. Temos que falar do Corinthians. Não chegou à toa a essa final. Não chegou à toa. Vou falar aqui do Corinthians, vou falar do Flamengo, a gente vai falar sobre o jogo e sobre o título do Mengão nesta quarta-feira aqui no Maracanã. Então já peço a você, meu amigo torcedor rubro-negro, que está feliz de orelha a orelha, irmão. Você patrão, você chefe, tem o funcionário, sabe que é aquele rubro-negro doente? Irmão, não conte com ele na quinta-feira e talvez nem na sexta. Porque, rapaz, olha, cidade do Rio de Janeiro, a galera tá, ó, chamuscando legal. Vai ficar ruim para trabalhar, vai ficar ruim para trabalhar. E você, meu amigo torcedor do Timão do Corinthians, que tá triste, doído até por tudo que aconteceu no jogo e nos pênaltis. Saiu na frente nos pênaltis, Felipe Luiz perdeu o pênalti. Podia ter ganho esse título, teve momentos que o título estava na mão do Corinthians, mas acontece, pênalti é complicado, acontece, e o Timão não conseguiu. Mas tem que ter orgulho desse time. É um time que está sendo montado, está sendo preparado, e que, continuando o trabalho do treinador aí, Corinthians tem tudo para ter um 2023 dando muito mais trabalho e com cheiro de título. Então, você, meu amigo corintiano, sei que está triste, mas tem orgulho desse time. Então, peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está aí do lado do compartilhar. Beleza? Primeira coisa, deixa eu lembrar. Vamos lá. Eu vejo muito torcedor aí que não é do Flamengo, porque o Flamengo é o seguinte: ama, odeia. Não tem meio termo, tá? E os que não gostam do Flamengo, é porque a CBF é isso. Porque o Flamengo é o time da Globo. Porque, irmão, na boa. Chatinho pra caralho. É muito mimimi. Não quer dizer que o Flamengo ganha essa porra toda porque sempre tem ajuda. Então vocês estão dizendo que o time do Flamengo é o maior, né? Porque todo mundo ajuda,
porque dá mais renda, tem mais público. Porra, bicho. É chatinho pra caralho. Chatinho pra caralho. Deixa eu só dizer uma coisinha aqui pra galera que não é o Flamengo. O Flamengo desde 2018, o Flamengo tem 17 ou 18 títulos. Se eu não estiver enganado, deixa eu ver. Não, foram, eu acho que 19 títulos disputados. Acho que foram, 19 títulos disputados. Flamengo, acho que perdeu 5, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver aqui, o Flamengo perdeu esse ano o Campeonato Carioca, né, que o Fluminense ganhou. Aí em 2021, a Libertadores chegou à final, mas perdeu a Libertadores pro Palmeiras. Aí perdeu, acho que é Supercopa, sei lá, nos pênaltis pro Atlético Mineiro. Perdeu a final do Mundial o Liverpool. Eu acho que foi... Não, o Flamengo foi vice-campeão ano passado, o Campeonato Brasileiro. Nem lembro, acho que foi. Mas vamos lá. O Flamengo ganhou, de 2019 para cá, 3 cariocas, 2 campeonatos brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, 1 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana. Porra, cara. Agora ganha uma Copa do Brasil. Isso tudo não foi porque o elenco que o Flamengo tem é qualidade, não. É tudo porque ajudou. A Conmebol ajudou, a CBF ajudou, a Globo ajudou. Ah, porra, faça-me o favor. Porra, pelo amor de Deus, arrego, né? Arrego. Porra, não gosta, não quer admitir? Porra, então cala a boca. Fica falando merda. Porra, tá feio já, né? Tá feio. Tá feio. Porra, era só isso que eu queria falar. Pô, porque eu escuto muita... Porra, bicho. Desde 2019 pra cá. Sem lembrar que em 2018 o Flamengo ficou na 2ª colocação no Campeonato Brasileiro. Aí 2019 ganha o Brasileiro, 2020 ganha o Brasileiro, 2021, eu acho que ano passado acho que ficou em 2º lugar o Flamengo de novo. Esse ano que provavelmente não vai ficar na 2ª colocação, principalmente que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, a tendência é que o Flamengo abandone o Campeonato Brasileiro, porque aqui há 10 dias que é a final da Libertadores, então provavelmente o Flamengo vai botar o time para se preparar para a final. Tem alguns jogadores que sentiram. Então, porra, pelo amor de Deus, né? Muito mimimi das outras torcidas. Vamos lá pro jogo, cara. Bom, primeiro, o Flamengo sente demais a ausência do João Gomes. O João Gomes, o dia que o João Gomes foi embora, o Flamengo tem que arrumar um cara parecido com o João Gomes. O Vidal já foi, né? Já foi o João Gomes. Hoje ele está com a idade avançada. Então o Flamengo perde muito da marcação ali na frente. Ganha na qualidade de passe, mas perde com a marcação ali na frente. O Corinthians começou dando um chute, logo do Renato Augusto. Depois o Flamengo dominou o jogo. Teve um determinado momento que o Flamengo estava com 86% de posse de bola. 86% de posse de bola. E o Flamengo faz o gol logo com 6 minutos. O Flamengo cria. Aonde o Corinthians jogou com uma linha de 5 lá atrás. Para dificultar o Flamengo, o toque de bola pelo meio. Não adiantou nada. O Flamengo fez o gol com o toque de bola pelo meio. Com o Pedro. O Flamengo continuou melhor até os 30 minutos, mais ou menos, do primeiro tempo. Depois, o Corinthians conseguiu equilibrar o jogo. O Flamengo criou algumas outras oportunidades. Eu não me lembro se agora os 2 gols que o Flamengo teve anulado, um foi no segundo tempo. Agora o outro eu não me lembro se foi no primeiro tempo. Se teve... Eu acho que foi no primeiro tempo. Isso, foi no primeiro tempo. O Flamengo ia fazer 2-0 no primeiro tempo e teve um gol anulado porque o Gabigol estava um pouco na frente. Na verdade, eu fiquei até meio cismado com aquela linha, porque estava muito em cima uma da outra. Mas aqui não vou
criticar a arbitragem, não vou criticar nada, mas ficou muito justo o impedimento do Gabigol. Então o Flamengo fez 2 gols, mais um foi invalidado ali por impedimento. E o Flamengo termina o primeiro tempo 1-0. Segundo tempo, o Corinthians volta muito melhor, faz algumas substituições. Então, no primeiro tempo, o Flamengo foi melhor. Fez um gol, teve um anulado. O Corinthians teve muita dificuldade. Só que o Flamengo não estava marcando muito bem. A falta do João Gomes é monstruosa no meio-campo do Flamengo, por causa dessa marcação que ele dá aquele bote lá na frente. E ele facilita o trabalho do Thiago Maia. O Léo Pereira não estava bem, errando muito. O Thiago Maia errando alguns passos também. O time do Flamengo começou meio tenso, mas depois conseguiu se acalmar, acabou fazendo o gol e terminou o primeiro tempo, ganhando de 1-0. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, começaram a acontecer algumas coisas que estava muito próximo do Corinthians empatar. O Corinthians fez mudanças, foi para dentro, foi muito superior ao Flamengo no segundo tempo, muito superior, o tempo quase que inteiro. Só depois que o Corinthians fez o gol, o Corinthians deu uma recuada, o Flamengo deu uma melhorada. Só que aconteceram algumas coisas nesse segundo tempo que eu vi muita gente falando, o Dorival errou, mexeu errado. Cara, eu não sei se o Dorival mexeu errado. Eu acho que o Dorival mexeu, na minha opinião, pelo que eu estava vendo, principalmente 2 mudanças. Eu acho que ele fez 2 mudanças porque ele não tinha como não fazer. Então, foi imprensando o Flamengo para trás, o Flamengo não conseguia sair, não tinha contra-ataque, o Arrascaeta sumiu no jogo, o Pedro também não estava conseguindo jogar porque o Flamengo estava muito atrás, o Flamengo não estava conseguindo sair, não ter contra-ataque, e teve uma bola pelo lado esquerdo, que o Vidal torce o pé. E acontece um lance que o Corinthians está dentro do Flamengo, chutando, pressionando, não deixando o Flamengo sair a bola. O Flamengo pega um contra-ataque. Quem está na ponta esquerda, lá na frente, era o Vidal. Ele pega a bola e tenta puxar o contra-ataque. Na hora eu falei com meu filho, tem uma coisa de errado. O Vidal é volante. Era para ele estar lá atrás, era para ele dar o passe para o contra-ataque. Se ele está aberto pelo lado esquerdo, é porque ele está sentindo alguma coisa. Senão ele não estaria ali. Ele estaria atrás marcando. E logo na sequência, ele é substituído pelo Mateuzinho. O Flamengo não tinha nenhum volante reserva no banco. Ele tinha ali, que ele podia colocar o Diego. Ele poderia colocar o Diego. Mas ele colocou o Mateuzinho, porque o Mateuzinho, na última partida do Flamengo do Campeonato Brasileiro, o Mateuzinho jogou ali de volante, né? Improvisado, que ele é lateral direito, e jogou ali. Então o Vidal sai, na minha opinião, depois a gente vai saber, mas que o Vidal sai porque ele sente. Acho que ele sente. Ele sai meio irritado lá, alguns falaram que ele estava irritado porque estava saindo, mas eu acho que ele saiu porque ele sentiu. Essa é a minha opinião. Aí bota o Mateuzinho. Então, eu não vejo como substituição errada. Porque o outro volante que o Flamengo tem, eu acho que não estava escrito na Copa do Brasil. Então, ia botar quem? Ou bota um garoto, mas botar um garoto num jogo desse é complicado. Você poderia botar o Vitor Hugo ali. Talvez, se ele botasse o Vitor Hugo, poderia até ser. Mas como o Mateuzinho é lateral, ele tem uma posição de marcação. E ele fez o último jogo, como eu falei, do Campeonato Brasileiro ali. Então ele bota o Mateuzinho. Logo na sequência, o Thiago Maia sente. O Flamengo já não tinha o João Gomes. Dá o sai. E o Thiago Maia sente. O Corinthians continuou em cima. O Flamengo deu uma desestabilizada no meio por completo, porque o Arrascaeta estava cansado. E quem percebeu, o Arrascaeta saiu puxando a perna.
E eu tava falando com meu filho, eu falei, bom, se o Flamengo tomar o empate, que tome o empate aos 47, 48. Porque se tomar antes, muito antes, 30 minutos, por exemplo, não, vai ser difícil segurar o Corinthians, que ele vai partir para dentro e vai virar esse jogo. Porque o Flamengo não está conseguindo sair. Sai o Thiago Maia. Ou seja, o Flamengo fica sem os dois volantes. O que ele tem que fazer? Ele tem que adiantar o Davi Luiz e botar um outro zagueiro. Ou seja, ele improvisa ali. Ele já estava improvisando um lateral de volante, depois ele improvisa um zagueiro. Tudo bem que o Davi Luiz, a seleção já jogou, só que ele já jogou muito como terceiro zagueiro, né? Ele fazendo aquele... Como é que chama? É pivô, não? Mas esqueci agora o nome do se dá, né? Quando joga com 3, aquele cara que joga ali como central ali no meio. Bom, e de vez em quando o Davi Luiz voltava para a zaga e o Fabrício Bruno fazia ali no meio o volante. Ele bota o Cebolinha também, ele bota o Vitor Hugo, tira o Arrascaeta que também estava cansado, não estava mais conseguindo jogar, o Pedro que estava cansado, porque ele precisava de fôlego. Então eu, sinceramente, apesar de eu estar vendo algumas pessoas criticando as substituições, sinceramente, eu não acho, na minha opinião, ele não mexeu errado. Para mim, ele não mexeu errado. O Arrascaeta estava andando em campo, o Pedro não estava conseguindo jogar. O Thiago Maia sentiu. E, pelo que eu vi ali, o Vidal sentiu também. Não, irmão, ia fazer o quê? Bom, acho que as substituições que ele fez, dentro do que ele tinha no banco, eu acho que ele fez as substituições certas. O Flamengo conseguiu não tomar o gol. Só para lembrar, mesmo o Corinthians melhor do que o Flamengo no segundo tempo, o Flamengo teve outro gol anulado no segundo tempo. Ou seja, o Flamengo fez um gol e teve 2 gols anulados por causa do impedimento. Os 2 impedimentos do Gabigol. Então o Flamengo fez 3 gols, mas só valeu 1. Tá? Então o Flamengo criou, no segundo tempo criou alguma coisa. Mas o Corinthians foi muito superior ao Flamengo no segundo tempo. Vai para os pênaltis. Aí nos pênaltis o Felipe Luiz bate primeiro, depois vai todo mundo acertando. O jogador, o Fagner, bate, mete na trave. O Flamengo vai lá e empata. Vai para os alternados. O Matheus Vidal, né, que jogou aqui no Vasco da Gama, era até chamado de Matheus Pet, né? Falava que ele corria igual o Petkovic. Isola a bola e o Rodilindo vai lá e faz o gol do título do Flamengo. Agora vamos... Menção honrosa, tem que se falar. Bom, o jogo que o Corinthians fez no segundo tempo, não deve nada a ninguém. Se o título ficasse com o Corinthians, também ninguém poderia falar que era injusto. Era muito justo pelo que o Corinthians fez no segundo tempo. Vou lembrar, o Flamengo teve 2 gols anulados. O Santos não fez nenhum defesaço. Essa é a verdade. Defesaço, o Santos não fez nenhuma, porque as bolas foram muito no meio do gol. O Flamengo estava se defendendo relativamente bem, mas estava tomando muita pressão. O Cássio, uma defesaça, também não lembro do Cássio fazer nenhuma defesaça. Mas provavelmente o Corinthians teve muito mais chutes que o Flamengo, principalmente no segundo tempo. O Corinthians foi melhor. Provavelmente o Corinthians teve mais posse de bola. Eu não estou aqui com... Deixa eu ver aqui. Copa do Brasil. Deixa eu botar aqui. Copa do Brasil. Deixa eu ver. Você tem aqui a estatística. Deixa eu ver. Olha lá. Chute. O Corinthians teve 16. 7 em direção ao gol. Teve 63% de posse de bola o Corinthians. Isso tudo no segundo tempo. Porque no primeiro tempo o Flamengo teve mais posse de bola, teve mais chutes. Mas no segundo tempo inverteu. Então, cara, foi... E o Flamengo, se você olhar os passes, o Flamengo, que geralmente acerta muito passe, errou muito passe. O Flamengo ficou abaixo de 80%. E o Corinthians acima de 80%. Então, o segundo tempo do Corinthians
foi espetacular. Espetacular. O Flamengo no jogo lá foi melhor do que o Corinthians. Ninguém pode negar. O Flamengo foi melhor. Teve mais chances de ganhar o jogo lá do que o Corinthians. O primeiro tempo do Flamengo foi melhor do que o Corinthians. Agora, o segundo tempo do Corinthians foi muito melhor do que o do Flamengo. Foi quase com um ataque contra a defesa. O Flamengo encaixou uns 2 ou 3 contra-ataques. Teve um gol anulado e perdeu mais uns 2 gols. Que agora eu tô lembrando. Perdeu um gol com a Arrascaeta, agora eu lembrei, com a Arrascaeta que o Cássio pegou. E teve um outro lance também que o Flamengo perdeu. O Corinthians, lembrando agora, também perdeu um gol feito com o Roger Guedes, né, que não estava impedido. Se faz aquele gol, provavelmente, acho que o Corinthians ia virar. Se faz aquele gol com o Roger Guedes, eu não sei nem quanto tempo tinha, mas acho que tinha uns 20 minutos. Se faz aquele gol com o Roger Guedes, ia ficar difícil para o Flamengo segurar. O Corinthians poderia ter ganho no tempo normal. Porque o segundo tempo do Corinthians foi muito bom. Muito bom. Então, irmão, parabéns ao Corinthians pela partida que fez. Mas isso acontece. O Flamengo lá também criou pra caramba, não fez gol. Teve 2 gols anulados. Teve um gol que o Arrascaeta tocou fraco, o Cássio pegou. Teve um outro lance que agora eu não estou me lembrando, que o Flamengo chegou perto de fazer o gol e não fez. Ou seja, foi digno de uma final. Esse segundo, o primeiro também, mas esse segundo jogo no Maracanã. E os pênaltis não é loteria, pênalti não é loteria. Apenas loteria, não é. Pênalti é um conjunto, um monte de coisa. Treinamento, qualidade, cabeça, respiração, é um conjunto de um monte de coisa que leva a você converter um pênalti ou perder um pênalti. E nisso, o Flamengo acabou levando vantagem e sagrou-se tetracampeão. Então, amigo, se fosse o Corinthians, também seria justo. Então, justo o título, justo o placar e justo o título do Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo agora já está classificado para a próxima Libertadores. Os outros que tem que se virar. Se o Flamengo abandonar o Campeonato Brasileiro, essas últimas rodadas, que faltam 6 ou 7, pode abandonar. Bom, se eu sou o Flamengo, faltam 10 dias para a final. Irmão, eu não boto mais o time que vai iniciar o jogo contra o Atlético Paranaense para jogar no Campeonato Brasileiro. Eu só boto o time reserva. No sábado, contra o América Mineiro, se não estiver enganado, eu só boto reservas. E o próximo jogo do Flamengo, que deve ser na quarta-feira, sei lá, terça ou quarta-feira, também só bota reservas. De repente bota ali no banco de reserva o Gabigol para entrar, o Pedro para entrar, para não ficar muito tempo parado. Mas, irmão, não bota mais. Arrascaeta, então, só para jogar a final. Só para jogar a final, porque ele está com o músculo cansado. Então, tá aí a minha análise. Parabéns ao Mengão por mais um título. Tá aí desde 2019 um monte de títulos. Acho que de 2019, acho que foi esse último período que o Flamengo ficou um período sem ganhar, porque não foi campeão brasileiro, perdeu para o Atlético Mineiro lá na Supercopa, sei lá, perdeu pro Palmeiras, né, na final da Libertadores, perdeu pro Fluminense, ficou aí um jejum aí de 3 ou 4 campeonatos sem ganhar, mas agora volta a ganhar na Copa do Brasil e segue aí agora mirando direto, pode esquecer o Campeonato Brasileiro, a final da Libertadores. Isso não é muito bom para o Atlético Paranaense. Porque se o Flamengo não ganha a Copa do Brasil, o Flamengo ia ter que se dedicar no Campeonato Brasileiro, né? Agora o Flamengo não precisa se dedicar muito no Campeonato Brasileiro, pode descansar para só a final. Já o Atlético Paranaense não tem jeito. O Atlético Paranaense tem que tentar se garantir na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Porque a Libertadores, ninguém sabe quem é que vai ser campeão. Vai que
o Atlético Paranaense não consegue ser campeão. Como é que vai fazer? Então, esse título da Copa do Brasil pro Atlético Paranaense não foi bom, porque o Flamengo pode descansar o seu time para a final da Libertadores. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais e parabéns mais uma vez ao Mengão tetracampeão da Copa do Brasil. A moleque, fala tu que eu tô cansado. Fui!